durante a Primeira Guerra Mundial, a cultura deles para os outros países. Exatamente. Não só a Alemanha, mas todo aquele contexto, todo aquele contexto da Europa, né? O processo de europeização. A cultura pela força, né? E o intuito de que eles pudessem, com o passar do tempo, irem avançando o território inimigo para conseguirem invadir esse território que eles desejavam conquistar. E aí ele pergunta, qual o impacto dessas trincheiras? Primeiramente, o impacto, nós temos aí um local insalubre que provocou a morte de muitos homens desse exército. E um local que é próprio. Era insalubre, era sem higiene própria. Porque o que acontecia? Normalmente aqueles homens utilizavam ali para se proteger. No entanto, a gente sabe que no desenrolar da guerra muitos morriam. E aí, nesse contexto, nós temos muitos corpos que vão ficar ali que não vai dar tempo de enterrar. Então, aqueles homens vão ficar ali, aquele corpo vai entrar em processo de decomposição e eles vão estar ali lutando em meio àqueles corpos em processo de decomposição. Ou seja, imaginem o local, a proliferação de bactérias que nós vamos ter ali, aqueles micro-organismos de decomposição. Então, eu tenho um local totalmente insalubre, totalmente sujo. Além de tudo, além dessa questão, nós temos as questões mesmo do desenrolar da guerra, que foram muitos anos. Então, assim, eram locais que não davam condições de higiene e de saúde para aqueles homens do exército. E com o passar do tempo, essas trincheiras já não servirão mais como formas de proteção, visto que nós vamos ter aí aqueles pequenos caças, aqueles pequenos aviões, que eu esqueci o nome agora, que já vão chegar bem mais próximo. Então, vão atacar por cima. Então, nós vamos ter outras técnicas que as trincheiras no desenrolar da guerra já não tinham mais tanto efeito como tinham no início. Tudo bem? Segundo, em 1919, os países europeus assinaram o Tratado de Versalhes. Explique a importância desse tratado e cite suas principais resoluções. Posso falar, Pro? Diga. A importância foi que ele tinha o objetivo de selar a paz na Primeira Guerra Mundial. Sim. As resoluções são a perda de terra da Alemanha, restituições financeiras que a Alemanha deveria fazer para os países vencedores, proibição de manutenção de escritos relevantes por parte da Alemanha. Sim, perfeito, tá certinho. Tá certo. Alguém fez diferente, Dieda? Ou não? Tá igual? Então, vamos lá. Primeiro ele pergunta, qual a importância desse tratado? Primeiro, o tratado representa o fim da guerra, certo? Nós temos aí o fim da guerra. E por que se assina esse tratado? Quais são as resoluções? Primeiramente, quem organiza a assinatura desse tratado é os Estados Unidos. São os países vencedores, os países da Tríplice Entente, comandados pelos Estados Unidos mais prioritariamente, digamos assim. Então, qual é o objetivo dos Estados Unidos? Os Estados Unidos queriam minar a economia alemã, acabar com a economia alemã, piorar, digamos assim, se é que podia piorar após 4 anos de guerra. Então, os Estados Unidos vai obrigar, juntamente com os países da Tríplice Entente, vai obrigar a Alemanha, prioritariamente, a assinar esse Tratado de Versalhes. E aí, nesse Tratado de Versalhes, a Alemanha será responsabilizada por todo o ônus da guerra. Ou seja, por todas as consequências da guerra, a Alemanha será responsabilizada, ou seja, culpada. Ela é como se ela tivesse sido a única que lutou o tempo todo, o único país envolvido. Então, nós vamos ter uma Alemanha que vai ter que pagar indenização aos países vencedores, uma Alemanha que vai ter que devolver territórios, como o território da Alsácia-Lorena, uma Alemanha que vai ter que não produzir armas, não preparar exército por conta da Liga das Nações, ou seja, uma Alemanha que foi totalmente prejudicada, que nós vamos ter aí nesse contexto alemão muito propício para o desenvolvimento aí de uma política de revanche, que foi liderada aí por Adolfo Hitler, que nós vamos ter o nascimento dos regimes totalitários, e também esse contexto que vai gerar a Segunda Guerra Mundial como uma continuação dessa Primeira Guerra. Tudo bem? Posso ir para a próxima página, entendido? Ou não? Sim, pode passar. Pronto. Qualquer coisa me diga, por favor, repete. Vamos lá. Próxima Página página. 36.
86. Perfeito, Heitor. Página 86. Ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos e os países europeus envolvidos saíram do conflito em situações econômicas bem distintas. Explique as razões dessas diferenças. Por que os Estados Unidos saem com uma situação de superpotência mundial e os outros países envolvidos na guerra saem com uma situação econômica totalmente divergente do que eram os Estados Unidos? Por que isso acontece? Qual é o motivo? Quais são essas razões? Diga, Arthur. Porque os Estados Unidos emprestavam dinheiro para as nações e as nações tinham que pagar depois. Aí era um custo muito alto. Só isso, será? O que mais? Quem mais colocou outras coisas? Tá certo, Heitor, mas será que só seria isso? Quem mais E teria? eu acho também a questão da preparação deles, como a senhora disse, era um tipo de estratégia. Eles chegarem no final, quando todo mundo já estava acabado, eles sempre iam sair como, tipo, os reis que tinham mais dinheiro, porque eles estavam guardados. Exatamente. Professora, Diga. Além no disso, caso- também tem a questão de que os Estados Unidos sempre foi uma potência bélica muito top. E aí, eles, além de emprestarem dinheiro, vendiam as armas pro pessoal. Isso. Diga, Pedro. Pedro ia falar. Então, no caso, são esses três principais. A questão do distanciamento, chegar no final da guerra e o financiamento. Exatamente. Alguém mais? Lucas? Provavelmente o fato de a guerra ter acontecido na Europa, né? Não nos Estados Unidos. Também, Arthur, certinho. Gente, então são várias razões. Primeiro, vocês citaram aí várias razões, então certíssimas as razões que vocês citaram. Primeiramente, os Estados Unidos financia essa guerra, ou seja, ele que é o financiador de boa parte, tanto da Primeira Guerra Mundial quanto da Segunda Guerra Mundial. Segunda razão, é uma potência bélica, tinha muitas armas e muita munição, e muito antes de entrar na guerra, ela já mandava munição para os países aliados. Terceira razão que a gente poderia citar, como o Arthur falou aí também, a guerra não acontece no país dele, não acontece no território norte-americano, não acontece na Europa, o que faz com que aquela Europa fique totalmente devastada, porque não é apenas questão econômica, é uma questão social também envolvida por conta do número de mortos, do número de feridos que aquela população europeia perde. Então, nós temos aí, além disso, o endividamento desses países, porque muitos países ficam muito endividados, e as economias, elas ficam arrasadas porque eles passaram aí 4 anos na guerra. Os Estados Unidos, ele entra no final da guerra para lutar, de fato, certo? Está na linha de frente, de fato. Ou seja, nós tínhamos, quando os Estados Unidos entram, os outros países já estavam totalmente desgastados, digamos assim, já estavam desestabilizados economicamente, politicamente, socialmente também. Então, tudo isso faz com que os Estados Unidos saiam da Primeira Guerra em uma posição econômica totalmente diferente do que os países europeus. Algo que também vai ser muito comum lá na frente, lá na Segunda Guerra Mundial. Também vai ser da mesma forma. Os Estados Unidos vai sair da Segunda Guerra também com as mesmas características econômicas que saiu a Primeira, continuando como potência mundial e não fragilizado, digamos assim, como saíram os países europeus participando. Tá bom? Claro? Até aqui? Serginho, Lara, Sofia, estão acompanhando? Coutinho, está acompanhando, Pro? Tô sim. Laura Sinfrone, está todo mundo acompanhando? Toninho, está acompanhando, Toninho? Sim, senhora. Pronto, perfeito. Qualquer coisa me pergunta. Questão 2. Nos Estados Unidos, o período pós-guerra ficou conhecido como Anos Loucos. Quais eram as características? Por que Anos Loucos e quais eram essas características? Quem me responde? Ninguém? Eu coloquei Diga. um período de prosperidade para os Estados Sim. Unidos, dos Estados Unidos, como a automobilística, que deu formas de lazer à população, e o início do rádio, que tornava uma principal forma de comunicação. Isso. Quem mais colocou outras coisas? Eu botei que classifica-se como uma época de mudanças de valores e de libertação. Perfeito, Clara. Ótimo, gostei. Quem mais Posso complementar, Pro? Diga, Pro. Esses anos loucos é porque eles, vencendo a guerra, tinham a sensação de que podiam tudo, entre aspas, né? E nisso ele investiu em músicas, indústrias, em artes. E também
com a indústria, houve a crise de 1929, ou a Grande Depressão. Exatamente, perfeito. Então, Teve também tipo, a libertação das mulheres e também as festas com bebidas alcoólicas, apesar que tinha lei seca, que não podia nem comprar, nem fabricar, nem nada. Aí, perfeito, Júlia. dos anos loucos. Perfeito, Júlia, perfeita. O que vocês falam? A Alicia ia falar, para eu comentar? Não, eu só tava perguntando o que foi que falou, que eu não tava reconhecendo a voz. Ah, tá. Então, perfeito, gente. O que vocês falam aí, dentro das características que vocês citaram, essa parte aí da liberdade é algo muito marcante nesses anos loucos. Gente, imagine esses anos loucos não apenas para a indústria. Quando vocês falam aí de libertação, de movimentos liberais, de uma sociedade, gente, que é como se a sociedade ela saísse de um período de estagnação, não estagnação econômica, mas de padrões mesmo, de modo de vida, digamos assim. O modo de vida norte-americano, digamos assim, ele muda totalmente após esse contexto dessa guerra. Então, esses anos loucos, não é além desse crescimento, dessa alta produção para as indústrias, desse surgimento da comunicação, da melhoria da comunicação. Nós temos o que Júlia traz aí principalmente sobre as mulheres, sobre esses direitos. Nós temos um crescimento, isso vale a pena, eu sempre trato em sala sobre isso, quando eu explico a Primeira Guerra, e aí a gente vai falar das sufragistas, por exemplo, certo? E o movimento que, inclusive, uma vez na aula, a gente até discutiu sobre isso, e a prova, inclusive, vai indicar um filme para vocês assistirem. E Ainda assisti um, Pro. Assistiu? A sufragista. Uhum. Ah, ótimo. Então, o que acontece? Esse movimento, por exemplo, ele ganha muita força nessa época. Então, nós temos aí o movimento feminista nos Estados Unidos crescendo muito. Eles jogavam pedra nas lojas para se rebelar, para chamar atenção. Lógico, exatamente. Lógico que a gente vai ter aí o radicalismo extremo, que a gente já parte para outra análise. Mas, assim, quando eu falo da questão da libertação, das mudanças, dos modos, dos costumes, que também estão juntos com esse processo desses anos loucos. Ou seja, um crescimento, um avanço para a indústria, um avanço para a economia, mas também um avanço, também mudanças, certo? Nesse contexto cultural, digamos assim, daquela sociedade. E também do consumo, já que o consumismo ele começa a ser algo exacerbado naquele contexto norte-americano, certo? Aí você pode dizer assim, então como é que gera a superprodução, a Grande Depressão, a crise de 29? Já que a crise de 29 foi uma crise promovida por conta da superprodução. Havia produto demais na prateleira que não vendia, produtos que não vendia, pois é. Mas é porque a sociedade norte-americana não conseguia consumir tudo, porque eram muitos produtos que estavam sendo fabricados por aquelas indústrias e que não tinham um mercado consumidor externo, digamos assim. Foi tipo a crise do encilhamento, que produziu dinheiro e acabou que o dinheiro ficou parado. Exatamente. Exatamente, perfeito, Julia. Não é que não consumia não é que não tinha lugar para consumir aquele produto, não é isso. Havia, no entanto, a quantidade era tão grande que não se dava conta, certo? Então, o que acontece? Nós temos esse avanço por parte da cultura, por parte da economia, por parte da indústria, ou seja, politicamente. Então, são muitas mudanças nesse processo, nessa sociedade norte-americana após a Primeira Guerra Mundial, certo? Professora, diga. A gente também poderia dizer que, além da China, praticamente nem tanto assim, porque por exemplo, na época de Getúlio Vargas, teve toda aquela campanha para trabalhar, nessa época dos Estados Unidos também, mas para depois hoje em dia, ou no socialismo, que realmente trabalhavam, queria melhorar o sistema e tal. Já hoje em dia, praticamente, trabalhar e tal, entendeu? Para mim, é por isso que é muito difícil os países crescerem hoje em dia. Eu concordo em parte com você, sim. Eu concordo, assim, alguns pontos que a gente pode discutir para poder conseguir entender por que isso acontece, mas é válido, sim, com certeza. Azaf pediu para falar que a internet dele caiu. Quem entrou? Azaf? Azaf, acho que ele já tá dentro de novo. Não, achei... entrou, tá novamente já. Terceiro, questão 3. Explica o que foi a crise de 29, o que a Cafro acabou de falar, não foi isso? E aponte quais foram as principais medidas adotadas pelo governo dos Estados Unidos para superar esses efeitos. Então, o que foi essa crise? Diga.
Quando a Europa começou a se reerguer, ela parou de comprar os produtos norte-americanos e começou a produzir muito para poucos consumidores, levando a muitos desempregos e a quebra de valores de Nova York. A quebra da bolsa de Então valores. aconteceu a crise de 29. Em 1933, o presidente da época começou o New Deal, com criação de obras públicas, empréstimos aos bancos, criação de um programa de seguridade social e estímulo às produções agrícolas, gerando mais de 8 milhões de empregos. Perfeito, corretíssimo, Arthur, corretíssimo. Não tem muito o que falar, porque é o mesmo sentido. Isso, e é muito Eu só fechado. botei Diga. que entrou o crash, que é a tão chamada quebra da bolsa de valores. É muito, gente, entender crise 29 é muito simples. É porque é algo muito, tipo assim, foi isso, e a resolução foi isso, pronto. Então, o que é a quebra da bolsa de valores? O que acontece? Nós tínhamos uma superprodução, essa indústria não estava vendendo esses produtos. Por que não estava vendendo? Porque o principal mercado consumidor, que era esse consumidor europeu, não estava consumindo mais por conta dessa recuperação econômica pós-guerra. Aí nós temos essas indústrias sem um mercado consumidor tão forte, tá bom? Para consumir esses produtos. E aí o que é que nós vamos ter em contrapartida? Em contrapartida, nós vamos ter essa quebra, porque as indústrias começam a falir. Quando as indústrias começam a falir, todo mundo corre para vender as ações. Só que o que acontece? Lei da oferta e da procura. Tinha muitas ações para serem vendidas. E quem é que queria comprar ações de empresas em falência? Quem era o doido que queria comprar? Ninguém ia inventar de comprar essas ações. Então, o que é que vai acontecer? O que é que vai gerar, Pro? A quebra da bolsa de valores. Nós temos uma desvalorização provocada por essa superprodução da indústria norte-americana. E aí, o que é que acontece? A economia norte-americana quebrou, gente. A bolsa quebrou, o crash da bolsa de valores de Nova York. Então, o que é que acontece aí, Pro? O que é que esse governo faz? Foi igual o convênio de Taubaté? Semelhante, bem semelhante, porque a economia do Brasil não chegou a quebrar de vez, porque o governo ele compra o café, não foi isso? Uhum. No caso dos Estados Unidos, não acontece assim. O governo não compra os produtos. Sabe o que o governo faz? Quando ele percebe que aquelas fábricas estavam entrando num processo de falência e que estava todo mundo correndo para o banco para pegar dinheiro, sabe o que o governo faz? O governo confisca o dinheiro que estava nos bancos. Quando o povo chegou no banco para resgatar o dinheiro, cadê? Não tinha mais nada. Não pode. Naquele contexto, tínhamos um contexto de crise. Poder não pode, mas foi o que o governo fez. E com que intuito o governo norte-americano faz isso? A justificativa que eles utilizam na época é que utilizariam esse dinheiro para reestruturar a economia norte-americana. De fato, fazem isso com o novo acordo, o New Deal. Eles fazem isso porque eles vão utilizar esse dinheiro para tentar investir na agricultura, na indústria, no comércio, para tentar reestabelecer essa economia norte-americana, desse após-quebra da Bolsa de Valores. E também lembrando que é nesse momento que eles cobram as dívidas dos países europeus, principalmente a dívida que a Alemanha tinha que a Alemanha tinha com os Estados Unidos, adquirida no pós-guerra. Tá bom? Entendido? Foi clara? Entenderam? Sim, sim. Ah, ótimo. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a próxima questão. A próxima questão tem do ler e descobrir, não é isso? Uhum. Identifique o contexto histórico que essa imagem foi elaborada. Qual o contexto histórico que a gente pode ter aí? A crise de Crise de 29. Da crise de 29, a quebra da Bolsa Porque de Valores. um ano antes da publicação ser lançada, né? Houve a quebra das bolsas. Exatamente, perfeito. Aí a questão, a letra B diz: descreva a imagem e explique. Descreva a imagem e explique o interesse das pessoas pelo cartaz. Qual é o interesse das pessoas pelo cartaz? Eu acho que eles estão tipo, olhando a cotação, né? Como falando ali, eles estão olhando a cotação das bolsas, como é que tá a situação. Porque, vejam só, o que acontece ali? Exatamente, eles trabalham na cotação, mas por que aquilo fica tão público e por que aquilo era havia tanto interesse, gente? Porque antes da quebra da Bolsa de Valores, as ações, o preço de ações era algo restrito, não é isso? Apenas a uma classe social. Depois dessa desvalorização de ações,
nós temos um acesso dessa venda dessas ações para diversos estratos sociais daquela população norte-americana. Correto? Entendido? Entendi. Pronto, Sim. perfeito. Então, vamos lá. Então, aí nós chegamos no Explore Conhecimentos, não é isso? As questões de marcar. Como de costume a Pro faz, eu passo o gabarito. Caso a gente tenha alguma dúvida em alguma questão de marcar, a gente retorna para a questão para tirar. De antemão, tem alguma dúvida sobre as questões de marcar, que vocês queiram sinalizar, ou alguma coisa que vocês não entenderam sobre a Primeira Guerra, crise 29? Ou não? Não. Isabel ia falar? Não? Tenho dúvida não, Pro. Ah, tá. Tem não, Pro. Na Ok. minha parte não. Então, vamos lá. Calca, se eu sinalizar alguma coisa, a gente para e Que volta. página agora, Pro? Página 87. Vamos lá. A questão 1 da parte do simulado, que ele fala sobre esse grande boom, né? Que é esse crescimento da economia norte-americana e a quebra da Bolsa de Valores. E ele pergunta, aí, na verdade, ele pergunta quais eram as características apresentadas por essa economia. Então, a especulação, política monetária expansionista, excesso de produção e falta de mercado para escoar os produtos norte-americanos seria a resposta. Então, ele pergunta aí, na verdade, ele pergunta qual o motivo da crise de 29? Qual seria esse motivo? Qual seria esse motivo do boom, dessa quebra da Bolsa de Valores? Então, nós teríamos aí a letra E como resposta da questão 1. Tá bom? Aí, posso? Na questão 2, ele pergunta: a Primeira Guerra foi marcada por rivalidades imperialistas e pelo choque de potências mundiais. E aí nós temos qual dessas letras vocês marcariam dentro desse contexto da Primeira Guerra Mundial? C. Exatamente. Os russos saem do conflito da Primeira Guerra Mundial para a entrada dos Estados Unidos. Terceiro, ele pergunta: o que era o New Deal? O que era o New Deal? Que é esse plano pós-crise de 29. B, Opa, eu acho. Diga. Eu pus B. rapidinho. A senhora pode só falar a resposta da primeira e da segunda, caso que minha internet caiu. Primeiro, letra E, e segundo, letra C. Aí o Ih, eu terceiro, acertei. ele pergunta: o que foi o New Deal? Aí alguém deu a resposta. Qual foi a resposta? Letra B. Exatamente. B. Eu acho que é a letra B também. Isso. Letra B. Também acho O que que é o New Deal? É a intervenção, aumentou a intervenção do Estado na economia. Que aí nós vamos ter, gente, uma questão questões liberais, porque nesse momento o Estado norte-americano ele vai intervir diretamente na economia para conseguir restabelecer a economia daquele país. Tá bom? Quarto. O quarto ele pergunta: o que nós podemos afirmar sobre a Primeira Guerra Mundial? O que nós podemos afirmar aí nessas questões sobre a Primeira Guerra Mundial? Quarto. Acho que é a letra C. Letra C. Letra C também. A entrada dos Estados Unidos, exatamente. A entrada dos Estados Unidos como Eu também tinha botado letra C. e militar ao lado da Tríplice Entente foi fundamental para a derrota da Tríplice Aliança. Exatamente, perfeito. Quinto, apresente uma causa da Primeira Guerra Mundial. Qual causa aí seria a Primeira Guerra Eu Mundial? botei D. Letra C. Eu botei C. D. A letra D é uma consequência, que é o Tratado de Versalhes. É uma consequência. Ele pergunta uma causa, um motivo para ter iniciado. Letra C. Exatamente. Eu botei Letra C. C. Letra C. A forte tensão entre os países industrializados que disputavam o mercado de consumidores. E sexto, ele pergunta: tendo como referência os condicionantes históricos do entreguerras, as medidas governamentais descritas acima objetivam. Qual as características desse período entre guerras aí, dessas letras? Letra E. B de bisonho. Letra E, recompor os Droga. mecanismos. Então, tudo que vai ser feito após a guerra é numa tentativa de recompor, de reorganizar as economias daqueles territórios que estavam na guerra. Tá bom? Que estavam participando, tanto da Tríplice Entente quanto da Tríplice Aliança. Cada uma no seu contexto, da sua forma, mas é basicamente dessa forma. Ok? Alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre esse assunto? Não. Não? Perfeito? Não. Ótimo, perfeito. Eu quero que vocês façam hoje à tarde o Ai, suplemento. Pro, história tá maravilhoso.
Porque tá o assunto, tá bom? Tá. Maravilhoso. Diferente de química e física, que vem agora a tabela periódica, né? Vou matar Eita, um logo. Jesus. Quarentena Aí, já tá nos gente, matando. Por que não botar logo? mas a história vai ser tranquila. Agora por diante, os conteúdos são bem tranquilos de história. É bem mesmo. O nono ano, idade contemporânea, é muito massa. Porque são fáceis e estão muito próximos da nossa realidade. Então, acaba ajudando, contemplando esse momento. Então, eu quero que vocês façam, hoje à tarde, o suplementar. Ao fazerem o suplementar, eu peço que vocês assistam o vídeo de Primeira Guerra Mundial e comentem caso tenham alguma dúvida sobre alguma questão. O vídeo ainda não tá lá, não. Tá, não? Eu olhei e não achei, não. Eu vou pedir para liberar, então, tá bom? Se não tiver ainda. O Pro, a senhora viu o canal que eu mandei pra senhora? Eu tentei segurar, mas não consegui. Eu vi, Pro, é perfeito. Inclusive, Heitor, eu usei aquela indicação daquele canal para um aluno do 8º ano, porque ele não consegue se concentrar muito nas aulas por conta de um problema. E aí, de problema não, de uma dificuldade de passar muito tempo. E aí, a animação ajuda muito. E aí, eu indiquei, inclusive, aquele canal. Muito obrigada pela indicação, adorei. Que canal, Pro? Que eu vou mandar. DC Mundo, né? DC Mundo, alguma coisa assim. Acho que Pra Minha melhor professora de história é Débora Ladinho. Qual foi? Qual foi? Débora Ladinho. Eu quero todo mundo na live de Débora Ladinho. Eu vou estar lá. Com certeza. Se a senhora Com quiser certeza. trazer ela pra cá Você é a também, primeira. depois da quarentena. Já pensou a gente conseguir? Ave Maria, para Ô, Pro, por que o Sérgio não contrata ela pra ela dar aula pra gente? Pois é. Imagine, Ela Cleide e não Débora é Ladinho perfeita. juntos. Já pensou? Isso é sucesso. Ave Maria, Cleide, Fadas. Débora Ladinho. A duplinha da Do história. Brasil. Pois é. Nunca Vamos pensou. assistir, vamos? É hoje, não é isso? É hoje mesmo, não é isso? É amanhã lá. É amanhã? É mesmo, amanhã. Vamos assistir amanhã, estamos Vamos ver. juntos, viu? Vou fazer só a Que chamada. Eu vou fazer só a chamada. Eu não lembro o horário, mas eu posso reencaminhar para vocês o convite. Débora Ladinho já terminou a faculdade de História? Eu nem sei te dizer. Há já. muito tempo já. Mas eu Ela é acho que já. professora na A faculdade. melhor das melhores, querido. Se ela, Ela é se professora ela não terminou a na faculdade, é Federal de perfeita. Vamos lá? Imagina quando terminar. Vamos lá? Preste atenção aí. A Alicia. Tá aí, né? A Alicia tá. Ana Clara tá. Antônio tá. Arthur Gomes, que eu não vi. Tô aqui, Pro. Ok. Arthur Santos tá. Arthur Sobrinho Aqui. tá também. Asa Tá no chat. Asa tá também. Augusto. Emily apareceu. Não apareceu a Emily? Eu tava com o celular de Emily. Apareceu, tá aqui. Apareceu a Margarida. Muito bem. Tava com saudade de você. Gabriela. Pro, com licença. Gabriela tem problema. O microfone dela não funciona do computador. Ela não tá, sabe Pro, falar ela que tá. presente. Tá. Heitor Ribeiro, Heitor Valoar. Os dois estão, eu acho. Isabel tá. João Pedro tá. Júlia Carvalho tá. Júlia Maria tá. Júlia Rios. Tá, acho que tá. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Peraí, deixa eu olhar. Ah, não. Tá não. Júlia Rios não tá, não. Eu tava vendo que ela ainda não terminou, não, a faculdade. Foi, não? Mas a Julia Rios estava aí mais cedo. Tava, pronto. Imagina quando Possível que ela terminar. não terminou a faculdade. Deve ter caído por causa de internet. Quando ela terminar, vai dar uma história. Eu vou verificar. Kaique, você entrou agora ou você já tava, meu filho? Você entrou agora, não foi? Hein, Kaique? Me responda aí. Bonito. Vai dar nem o trabalho de responder. Tu acha mesmo? Cleidinha FBI. Tu acha Oi. mesmo que eu não ia perceber que tu entrou agora? Tu entrou agora no final da aula, foi minha bênção? Foi. Por quê? Me justifica aí por que tu entrou agora. Eu pensei que Porque depois que acabou a primeira aula, eu dormi e acordei agora. Ai, Kaique. Pois eu vou botar aqui. Cleidinha sempre dá. Laura. Cleidinha FBI. Laura tá aí. Ela botou no grupo, ela botou no chat, Laura presente. Foi, eu vi. Lavínia. Não. Lavínia, não. Lavínia também não estava na aula de prova, não. Lucas Coutinho tá, Maria Clara Nunes tá, Maria Clara Reis, Moisés tá, Serginho tá, Sofia Rios tá, Ieda tá, Todinho Tainá tá. Rafael, eu vi Rafa por aqui. Eu Eu também vi, acho não. que vi. Tá ali, ó. Ali, A senhora Rafael. chamou Menezes, Aqui. Menezes. Vou chamar agora. Rafa Ô, tá Cleide, aqui.
Oi, Troquei. diga. Eu queria. É porque eu não tava conseguindo acessar o microfone, mas eu queria só perguntar um negócio. Diga. Eu tava vendo um vídeo. É verdade que foi por causa de um inglês que Hitler ficou vivo na Primeira Guerra? Na Primeira Guerra? Sim. Não se sabe o paradeiro dele. Eu não sei, não sei porque depois da Segunda Guerra, não foi não que tu tá dizendo? Eu tava vendo. O vídeo tava dizendo que era da Primeira Guerra, mas foi depois que ele virou presidente da Alemanha. Antes dele virar presidente da Alemanha. Depois você me manda o vídeo pra me ver, porque assim, Hitler ele não é alemão, ele é austríaco, né? Então a história de Hitler é muito confusa e não se sabe ao certo, porque nós não temos muitas informações sobre a história de Hitler. Vou pegar o meu também. Eu tenho até um livro que eu sempre mostro na sala, que é a história A Vida de Hitler, né? E eu posso até indicar para quem quiser ler, o livro é maravilhoso, tem ele em PDF. Mas assim, porque há muitas lacunas na história de Hitler, porque não se tem documentos, não se tem registros sobre a história de Hitler, mesmo antes dele entrar mesmo antes da Segunda Guerra. E mesmo depois dessa Segunda Guerra, não se tem muitos detalhes sobre essa vida de Hitler. Então, me mande o vídeo para dar uma olhada, para ver como é que eles abordam. Mas eu não sei te dizer essa informação. A propósito de pesquisar e te dar um retorno depois. Viu? Certinho, obrigado. Por nada, meu amigo. Lara, tá por aí? Lara, tá. Larissa não tá, né? Clara Menezes tá. Deixa eu ver, Clarinha. E Juan também não tá, não é isso? E Letícia, chamou Letícia? Quem é Letícia, gente? Aluna nova. Ô, Letícia, me perdoa. Letícia, eu sou Procleide, viu, Letícia? Professora de História. Tá vestindo uma blusa? Que falta de respeito. Letícia. Assiste camisa mesmo, que eu sou bom. Letícia, depois você entra em contato comigo pra gente poder conversar, viu? Mas a lei. Letícia tá no grupo já, gente? Sim! Já. Pronto, eu converso com ela então. Seja bem-vinda, Letícia, à nossa escola. Beijos, viu? Cleininha, só os dogs da Cleininha. Ei, vocês? Dos doguinhos. Ei, só os dogs aqui. Daqui a pouco eu vou pegar a minha, que tá aqui doido, dormindo, roncando. Esse aqui ronca. Então, façam a atividade do suplementar agora à tarde e vejam o vídeo. Eu vou se não tiver disponível, vou pedir para liberar o vídeo, porque está indisponível, porque eu acho que eu pedi só para liberar depois dessa aula. Então, acho que é por isso que está privado lá ainda. Mas eu vou pedir para liberar agora, tá bom? Beijos, até a aula de amanhã, viu? Capítulo 6. Tchau, Pro. Beijos. Beijos, Pro. Beijo, boa Beijo. noite. A outra com a toalha na cabeça segurando o cachorro. Clarinha sendo Clarinha.